Bom, mais uma vez, boa noite, querendo desejar a paz do Senhor Jesus na vida de todos vocês, e também peço a oração ou a pregação de hoje para que ela vá às pessoas que estão assistindo no YouTube ou na rádio, que vão escutar na rádio, que eles possam também estar absorvendo essa mesma palavra que nós vamos estar passando, o TikTok e vários outros meios de comunicação que a gente tem. E então nós vamos começar na palavra. Quem tem a Bíblia pode abrir lá em Coríntios, 2 Coríntios 12. Nós vamos falar um pouquinho da quando Deus age na fraqueza. A gente sabe que a gente tem muitas fraquezas na nossa vida. Tem muitos que a fraqueza pode ser uma mentira. Para uns a fraqueza pode ser o vício da bebida. Para uns a fraqueza pode ser o homossexualismo. Para uns a fraqueza pode ser também a fofoca. Então tem vários tipos de fraqueza na vida do ser humano. Mas não vamos deixar que essa fraqueza, que a gente use essa fraqueza para fazer o mal. Vamos tentar transformar a fraqueza em força, né? Em Coríntios, lá no capítulo 12, no versículo 10, que eu vou ler para vocês e vou fazer uma breve explicação no meu estudo, né, sobre fraqueza, né? O 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. A Bíblia, ela fala assim. Aí, a gente pensa, parece que Deus tem, ou parece que Deus gosta de pessoas fracas. Deus aperfeiçoa as pessoas fracas. Ele usa as pessoas fracas, mas todos eles que Deus usa têm fraqueza. Tanto o pastor, tanto um obreiro, tanto o auxiliar, né? Ele usa e na fraqueza. Então eu vou continuar um estudo que eu fiz aqui e depois nós vamos estar acompanhando nas demais na Bíblia. Parece que Deus gosta de pessoas fracas. Se acompanharmos a história humana e bíblica, veremos pessoas que Deus as chamou de amigos, servos fiéis, e cometeram deslizes graves. Então vamos começar de Moisés. Moisés foi chamado por Deus, né? Moisés foi chamado por Deus. E seu gênio não era dos mais fáceis. Por causa disso, matou um egípcio. Por causa do gênio de Moisés, ele matou um egípcio. E para complicar, o enterrou, pensando ninguém ter visto. Depois, quando foi acusado desse crime, fugiu com medo de morrer. Outro homem da Bíblia, que também foi usado por Deus, Abraão, um homem com intimidade com Deus. Todo mundo conhece a história de Abraão. Com intimidade com Deus. Quando saiu de sua terra por 2 vezes, a primeira ele saiu da terra, depois saiu mais uma vez da terra onde que ele estava, né? Por 2 vezes disse que sua esposa era irmã com medo de morrer. Para aquele rei lá, então ele chegou dizendo que a esposa era irmã dele, para ele não morrer. Vamos dizer, a fraqueza de Abraão naquele momento foi, como eu falei, uma mentira, né? Ele mentiu, né? Para não morrer ele mentiu. Sansão, outro bíblico também, né? Por desobediência, por desobedecer, né, a Deus e aos pais, né? Por desobediência, perdeu sua força e morreu, tragicamente na mão de uma mulher, que seu pai havia dito para não se envolver. Dalila que o enganou, e ele contou onde estava a sua força. São 3 já citados, mas daí tem mais. Tem Davi. Davi, outro que amava a Deus mais do que todas as forças, caiu em pecado
por força da fraqueza que era as mulheres. Davi gostava de mulheres. Davi podia ter as mulheres que ele queria ter, mas como ele gostava de mulheres, né, a fraqueza dele era mulheres. Então ele caiu por causa de uma mulher. Mulheres, tinha todas que ele quisesse, mas se encantou com uma que estava no terraço tomando banho. Não só a desejou, como a possuiu, e ainda matou o marido dela, que todo mundo sabe na história que era Urias, né? Soldado, braço direito dele. Matou para que não fosse descoberto que ela estava grávida, né? E matou o marido para não ser descoberto. Perdeu o filho devido ao pecado, mas tinha um coração tremendo e arrependido. Esses homens, eles se arrependeram. Deus usa a pessoa na fraqueza. Não, né, ele gosta de usar a pessoa na fraqueza. Porque daí, com o arrependimento dessas pessoas fracas, ele faz essas pessoas fortes. Fortes na fé. Fortes no intuito de buscar o que é de mais precioso para nós hoje em dia, que é a salvação. No intuito de buscar o que é mais precioso para nós, Jesus Cristo. No Novo Testamento, nós também temos gente desse nível que eu já falei dos 4 ou 5, né? No Novo Testamento temos Pedro, medroso. O medo dele foi quando ouviu Jesus em cima da água, né? Vindo no barco, achando que era um fantasma. Mestre, se és tu, faças com que eu venha andar até o Senhor, né? No caso, né? Mas daí no meio do caminho ele sentiu o vento, o medo dele, né? Já tinha medo por ter visto o fantasma, que era o próprio Jesus Cristo chegando a eles, né? A vivo, né? Não ele andando sobre as águas. Mas medroso. Ele era temperamental também. Ele tinha um temperamento explosivo, ele era afoito. E quando Jesus foi preso, todo mundo sabe da história, lá em Getsemane, quando ele foi preso, lá onde ele foi orar, que ele foi preso. Foi preso e ele corta a orelha do centurião, que era o Malco, né? Se eu não me engano era o Malco, romano. E Jesus a consertou. Jesus pega a orelha, coloca de volta naquele romano e conserta aquela orelha. Depois disso, né? Mas quando recebe, daí depois disso, né? Que ele consertou a orelha, mas quando Pedro recebe o Espírito Santo, se torna corajoso. Então, quando as pessoas, ela começam numa intimidade com Deus, ou numa intimidade com o nosso amado Jesus Cristo, que deu a vida por cada um de nós na cruz, para que a gente pudesse alcançar a misericórdia e a graça não merecida por Ele, né? O Espírito Santo, ele ficou corajoso. A pessoa, ela é usada medrosa. Todo ele vem com um medo. Mas quando o Espírito Santo começa a tomar conta daquela pessoa, a pessoa já perde aquele medo. Ela já não vai mais fazer de acordo com as vontades dela. Ela já vai começar a deixar os desejos da carne dela de lado, porque ela vai desejar mais o desejo do Espírito, o conhecimento, o amadurecimento na palavra, o aprendizado na Bíblia, porque a Bíblia é um livro do começo ao fim que ensina o modo do cristão viver. Cristão, nós somos todos, que nem o pastor disse, católico, apostólico, né? Nós só não somos romanos. Mas nós vamos estudar a patrística da igreja, acho que final de semana, não sei, irmão, né? Quando digo fraco, falo de pessoas que erraram, vacilaram na fé, mas com profundo relacionamento com Deus, a ponto de suas falhas serem uma oportunidade
de poderosa intervenção do Senhor em suas vidas. Ali já deixa bem claro que a pessoa era fraca, mas Deus ela usou aquela pessoa e o Espírito Santo a conduziu a tal ponto que ela se tornou para Deus um vaso precioso, forte, um vaso forte. Hoje não é diferente. Deus ainda chama homens e mulheres cheios de falhas, mas com um coração pronto a se arrepender. Ele chama. Ele me chamou cheio de falhas. Quando eu comecei, eu fazia coisas que hoje não faço. Ele chamou o obreiro, ou a obreira, ou as obreiras, ou qualquer um que está aqui dentro, cheio de falhas. Só que com um coração para se arrepender dessas falhas. A pessoa que quer ter uma intimidade com Deus não pode continuar falhando. Porque se ela continuar falhando, vai chegar um momento onde Deus não vai escutar mais essa pessoa. Ela vai se ajoelhar, vai chorar e Deus não vai escutar. Vai acontecer como se fosse no tempo que as 10 virgens, né? 5 tinham o azeite a mais e 5 não tinham, as não prudentes, não tinham. E quando chegaram, o noivo não aceitou que elas entrassem e mandou embora porque não conhecia. Vai acontecer isso para aquele que continuar falhando muito. Insistir nas mesmas falhas, né? Todos nós somos falhos. Podemos enumerar listas de fraquezas. Temos fraquezas físicas, emocionais ou até de caráter. Tem fraqueza de caráter. A fraqueza de caráter é o mentiroso. É o que quer se dar bem em cima das costas dos outros. Esses são os mentirosos, né? No caso, as fraquezas de caráter. Tem mudança nisso? Tem mudança nisso, porque Deus diz que as falhas, elas podem ser consertadas. Mas somente para aquele que deseja fazer isso. Para aquele que quer verdadeiramente buscar o Cristo Jesus em sua vida. Senão, não tem como mudar. Como eu digo, fraqueza de caráter, né? O importante é saber o que fazer com cada fraqueza. A gente tem que saber fazer o que fazer com cada fraqueza. Se as usa para o mal, ou levá-las perante aquele que pode perdoar pecados, que é Jesus Cristo, né? E entregar para Ele. Deus, eu sou um mentiroso. Ô Jesus Cristo, eu sou um mentiroso. A partir de hoje eu não quero mais mentir. Eu sou fraco nisso aí. Ajuda-me a ter força. Não quero mais mentir. Deus, eu passo a perna em todo mundo. Eu tiro o que os outros não têm. Eu cobro mais do que é para cobrar, né? Estou entregando nas tuas mãos, a partir de hoje eu não quero mais fazer isso. Que nem aquele cobrador de imposto na Bíblia, que devolveu para cada um 4 vezes mais do que tinha tirado. Ele desistiu do que a fraqueza dele era dinheiro, ele queria dinheiro. Então ele se encheu de dinheiro. Mas quando teve aquele encontro real que nós estamos procurando, que nós estamos buscando, para isso nós estamos aqui dentro, né? Que cada um que está sentado aqui dentro é uma igreja. Então que essa igreja cresça dentro de cada um. Jesus Cristo não habita em templo sujo. Não estou dizendo a igreja física, mas a igreja espiritual. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E que esse templo não seja degredido, ou que ele não seja manchado, que ele não seja sujado. A gente pode sujar mentindo, a gente pode sujar xingando, que acontece bastante no trânsito, né? Porque o trânsito está... Guerras, a gente escuta por todas as partes. O nosso templo não pode existir esse mal dentro. A gente tem que tirar o que nos atrapalha a crescer. Eu não consigo ter concentração na palavra. Quando eu começo a ler a Bíblia, eu ganho sono.
pede para Deus arrancar esse mal que está dentro, que está te dando esse sono, porque não é de Deus ganhar sono. Ou quando a pessoa está orando a Deus ou pedindo a Deus, não é de Deus ela não conseguir fazer a oração. Então tem que ser pedido para Deus essa força. Deus usa as pessoas na fraqueza para deixar com que essas pessoas venham ser fortes. Mas Ele só mostra o caminho. Parte de cada um de nós, tá? Não vai partir dele, tá? Ele estende as mãos para aquele que quer, mas Ele não pega pela mão e puxa. Então aquele que quer vai ter que agarrar, vai ter que pegar ele, né? Se vocês quiserem acompanhar Isaías, lá no livro de Isaías, se vocês quiserem estar acompanhando, Isaías 55, versículo 8, aí eu só tinha marcado do 8 ao 9. Se precisar de uma ajuda, o obreiro está aí, quem precisar de uma ajuda, ele ajuda a achar. Mas Isaías é facinho também de achar. Eu tinha só marcado o 8 e o 9, mas eu vou ler até o 13, que vai enriquecer um pouco mais a vida de vocês e talvez até a vida do que vai escutar a palavra. Porque os meus pensamentos, isso é Deus, tá falando, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador, e o pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que o a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Como eu falei, eu só tinha colocado até o 8 e o 9, onde que ele fala só porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. E a gente sabe que o pensamento de Deus não é o pensamento de um fraco, mas Ele coloca o fraco para ele ser forte. Então, Ele usa o fraco para o fraco ganhar força, mas Ele só mostra o caminho. E as demais coisas Ele vai dar para aquela pessoa. Vocês viram que até as árvores bateram palma para aquele povo que obedece a palavra de Deus, obedece a Jesus Cristo e fazem de acordo com a vontade dele. Deus, Ele é poderoso em tudo. Ele não deixa nada e ninguém intervir nos planos dele. Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, triunidade, 3 em 1, para fazer a obra perfeita.
que é a obra que Ele quer fazer em cada um de nós. Basta a gente aceitar. Porque Deus, Ele traz a pessoa na igreja conforme Ele quer. E conforme Ele não quer, Ele tira também. O joio cresce no meio do trigo, é necessário para que isso aconteça? É necessário. Porque se o joio for cortado antes do trigo, ele vai cortar muito trigo fora. Então vai se perder muitos bons. E a gente espera que não vamos perder os bons, né? Você não tem fraquezas por acaso. Elas são a fonte de manifestação do poder de Deus em Cristo Jesus sobre nossas vidas. E o meio que Ele pode te usar e você não se engrandecer. Ele usa as nossas fraquezas, como eu falei, né? Ele deixa a gente forte, mas não deixa a gente engrandecido. Porque tem gente que se conseguir alguma coisa, o espírito dela tem daquele que tem espírito de rico e é pobre, né? Então gasta mais do que tem e depois não dá conta do cartão de crédito. Ou tem daquele que precisa também, né? A gente tem que olhar que são dois lados que às vezes tem necessidade de estar fazendo alguma coisa além do que o pé pode alcançar por necessidade. Às vezes não ganham uma ajuda, às vezes não tem com quem contar, às vezes vai para a pessoa errada, às vezes ela acha que aquela, né, o tal do achismo, aquela não ia ajudar e é aquela, se ela tivesse ido, que ajudava. Ou vem alguém e se oferece, como isso acontece muitas vezes, parece não, é Deus às vezes mandando perguntar para aquela pessoa, estás bem? Nós tínhamos um obreiro que fazia isso. E aí ele ainda insistia, mas estás bem mesmo? Seu Rogério, hoje ele não está mais presente no meio de nós, porque veio essa pandemia e essa pandemia o levou. Momentos que a gente pode dizer que foi descaso, ou Deus o arrebatando. Que a gente não pode dizer que ele não é salvo. Eu não sei se o obreiro vai ser salvo ou se eu mesmo vou ser salvo, mas Deus sabe. A minha conduta sabe que eu vou ser salvo. Então eu posso dizer, eu vou ser salvo. Cada um de vocês, se tiver na conduta certa e fazendo o que Jesus Cristo quer que faz, pode dizer que vai ser salvo. Então, onde que eu parei, Deus fica impressionado com as fraquezas? Não, isso eu já fui, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, engrandecer, né? Então vamos lá. Deus não fica impressionado com nossas forças. Deus não fica impressionado com nossas forças. Ele não se impressiona. E nem com nossa capacidade de vencer o impossível. Mas fica encantado quando damos conta de vencer a barreira que nos é posta e seguirmos em vitória nele. Barreira que é nos posta, geralmente, quando ela é posta na vida de um cristão, ela já é posta por Deus. Para que a pessoa vença essa barreira com ele, não dizendo que ele é culpado disso estar acontecendo. A minha vida vai mal porque Deus não é comigo. A minha vida vai mal porque eu vou naquela igreja. A pessoa tem que começar a olhar para si mesmo e ver que a vida dela vai mal porque ela está andando em caminhos errados, fazendo coisas erradas. Então, ela não vai querer esperar colher bênçãos de Deus se ela está fazendo maldição para si mesma. Então, ela tem que mudar e bastante. Vencer a barreira que nos é posta e seguir em vitória nele. Ninguém nesse mundo é absolutamente brilhante. Quem convive com você sabe disso.
Mostramos muitas vezes sermos perfeitos em público, mas o nosso particular, Deus conhece. A gente se mostra para todo mundo, fala de Deus, talvez uns e outros, né? Para todo mundo, mas no particular é falho a dar com os pés. É um mau exemplo, é um pervertido, é alguém que gosta de pornografia, são as fraquezas. Muitas são as fraquezas do ser humano. Então essas fraquezas a gente tem que colocar diante de Deus, diante de Jesus, para que a gente possa ganhar o perdão e nós se arrependermos daquilo lá. Né? Se for gerar em nós individualismo, mas quando admitimos nossa fraqueza e buscamos a força de Cristo em nossas vidas, Deus não fica limitado às nossas limitações. Deus, ele não fica limitado às nossas limitações. Deus vai além. Porque se nós buscamos força em Jesus Cristo, Deus, ele vai além do que nós temos capacidade. Ele vai nos ajudar mais e mais. Mas para isso nós temos que fazer tudo o que Jesus mandou. Pois somente nele somos mais. Ele as usa para nos fazer crescer nele, pois somente nele somos mais que vencedores. Somente nele, isso quer dizer, somente em Jesus Cristo somos mais que vencedores, tá? Precisamos admitir que somos falhos, fracos e cheios de defeito, não apenas olhar o próximo e o criticar. Seja sempre honesto consigo mesmo. Sua visão sobre você irá mudar consequentemente sobre os outros, né? Sobre o que você vê nos outros, né? Mudará também, né? Não podemos esquecer, somos apenas humanos e não heróis. O pastor é humano. Ele pode falhar. Mas será que a gente vai julgar ele por uma falha? Vamos deixar de vir na igreja porque ele falhou uma vez? Quem de nós não falhou 1.000, 2.000, 3.000? E vamos lá botar vezes? Então, se ele falhar uma vez, a gente não vai mais botar o pé naquela igreja, porque ele não é um pastor de Deus. Não, ele é um pastor de Deus. Porque ele é um ser humano, ele não é um super-herói. O único que não teve falha nenhuma e foi crucificado por nós, né? Ele veio por nós, então isso era para acontecer. Não é para nós ter pena, mas isso era para acontecer. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu sem ter uma falha, sem ter um pecado, sem ter nada. Ele morreu para que nós viéssemos ter condição de ter vida eterna. Como o pastor pregou no domingo sobre a morte, né, física e a espiritual, ele falou da morte, né? Bastante sobre a morte, né? Se a pessoa se beliscar, ela vai sentir dor. Por quê? Está viva. Por quê? Tem uma alma. A dor vai ser aonde? Na alma. Se a pessoa estiver morta, vai no necrotério lá, belisca o morto, ele não vai dar um ai. A alma dele já se foi, só ficou a carne lá. Então, enquanto que a tua alma está dentro de ti, faça com que essa alma venha encontrar Jesus Cristo. Porque o tormento vai ser eterno. Para onde que ela vai, a dor vai ser eterna. Essa alma, ela vai sofrer dia e noite. Hoje nós temos noites boas de sono. Lá não vamos ter isso, né? Então, nossas fraquezas nos impedem de sermos arrogantes. Veja o que Paulo disse sobre a fraqueza. Voltamos lá em Coríntios 12, que nós estávamos, né? Lá em Coríntios 12. Voltamos para Coríntios agora. 12, versículo 7.
o que Paulo fala da fraqueza? Que ali a gente já está falando no Novo Testamento. Aí nós estávamos no Antigo Testamento, que era Isaías, né? Paulo fala ali, o espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ele está dizendo ali, porque Paulo foi o maior dos apóstolos, depois que ele ficou cego. Ele enxergou mais quando ele estava cego da vida espiritual. Paulo, para não se engrandecer do feito que foi feito para ele, né, de Jesus Cristo ter transformado a vida dele daquela maneira, foi colocado um espinho na carne dele. E Satanás até esbofeteou ele, para que ele não se exaltasse, para que ele não se engrandecesse, para que ele não se ensoberbecesse. A gente não pode ter vaidade, a gente não pode ser vaidoso. Então, Paulo, ele deixa mais essa parte da seguinte maneira: não desanime nunca, diz Paulo, faça sempre como Jacó. Paulo não, esse é o meu estudo, tá? Não desanime nunca, faça sempre como Jacó. Lutou com Deus, teve sua vida marcada, foi mudado. Jacó, vocês sabem, né? No vale de Jaboque, ele lutou com Deus. Jacó, um homem, lutou com Deus. Ele esperou, porque ali tinha uma escada que dava acesso ao céu. Então ele esperou o anjo, né, subir e pegou, era Deus, né, subindo, mas pegou na perna de Deus e não largou. Ele foi mudado, Jacó foi mudado. Lute, aí está dizendo para nós, né? Lute com suas fraquezas, não se deixe desanimar, nem tirar você do alvo. Isso nós, não tirar a gente do alvo, que é Jesus Cristo. Somente Ele consegue enxergar suas fraquezas. Somente Jesus Cristo consegue enxergar as nossas fraquezas. Ponto forte para a atuação milagrosa. Quando sou fraco, aí sim, em Cristo sou forte. Nada mais do que em Cristo. Não por si mesmo, não pelo pastor, não pelo obreiro, não pelo membro, por si mesmo. Então a gente tem que buscar força dentro da gente, já está dizendo. A gente tem que se preparar. A luta vai vir, ela é grande, ela é árdua, ela está na vida de cada um, a perseguição está próxima. Hoje não estão perseguindo ainda a igreja, podemos chegar nela com a Bíblia debaixo do braço, ou com ela na mão. Podemos ter a Bíblia online no celular, onde tem muitos lugares que já não pode. Tem lugares que já estão derrubando as igrejas, ou as torres da igreja, as cruzes da igreja, já estão derrubando. Tem lugares que eles se enterram debaixo da terra para poder pregar, para poder falar de Deus. Por isso que já diz bem claro que a gente tem que cravar a palavra de Deus no nosso coração com ponteira de diamante, para que quando isso acontecesse, a gente soubesse da palavra, porque não ia ter mais quem pregasse para nós, não ia ter mais pastor, não ia mais ter Bíblia, nós não vamos ter mais o Espírito Santo que Jesus deixou para nós. Se Ele deixou o Espírito Santo para nós, é porque Ele nos quer. Se Ele morreu naquela cruz e verteu o sangue todo e pagou alto preço por cada um de nós, é porque Ele nos quer, é porque Ele nos ama. Então vamos fazer um pouco desse amor por Ele, deixar o nosso pecado, não deixar o nosso pecado vencer a gente,
fazer Jesus se orgulhar da gente. Você é orgulho para Jesus. A gente tem que ser orgulho para Ele. Ele foi orgulho para nós. Tem gente que olha filme e chora, vendo Jesus sendo crucificado, surrado, mas não faz nada para mudar. O que adianta estar chorando olhando o filme? Muda o coração, Jesus vai ficar contente com isso. Muda as atitudes, faz diferente. Seja o sal da terra. Seja um discípulo de Jesus. Prega para aquela pessoa que precisa de ti. Busca ajudar quem mais puder ajudar. Faz como Jesus fazia. Jesus fazia isso e fazia de coração. Ele não cobrava nada. Não seja hipócrita até o ponto de querer cobrar algo que possa ser dado de presente, que é a boa palavra, a dádiva que Jesus nos deu. Continuando lá em Coríntios 12, versículos 5 e 6. Então vamos lá. 5 e 6, né? Deixa eu achar o 5 aqui. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, se a gente cresce, a gente não vai se vangloriar. Se eu puder ajudar alguém, eu não vou chegar a falar para o outro, estou ajudando fulano de tal. Eu não preciso me gloriar que nem muitas igrejas se gloriam, bate foto, mostram, estão dando 50, 60 sacolão, ou estão dando não sei lá, vale compra, o vale gás, ou tique isso, tique aquilo. Não precisa bater foto. Ou se a pessoa está fazendo de coração, é de coração. Para que a foto? Para mostrar que a igreja está ajudando, para a placa ser vista? Jesus não mora dentro da placa, mora dentro da pessoa. Se a pessoa assim estiver limpa, o Espírito vai habitar se estiver limpo, Jesus vai estar ali dentro se nós estiver limpo. Ele não tem prazer em placa de igreja. Não adianta a igreja isso, a igreja aquilo. Procura uma igreja que fala de Jesus e mostra Jesus certinho na vida de vocês. Porque Jesus disse, naquele casamento, quando Maria mandou encher os tonel de água, mãe de Jesus, mandou encher os tonel de água, que Jesus disse, enche esses tonel de água. Faça tudo o que ele mandar, ou o que Jesus mandar. Ela não estava dizendo, faça o que os outros mandar. Jesus. Então Jesus mandou, faz. A palavra dele está aqui. Para que a gente está negando a palavra dele, se a palavra dele está aqui? A palavra dele é a Bíblia. Então nós temos que levar Jesus no nosso coração e pronunciar ele, gostar de falar dele. Isso é bom, faz a gente crescer também. Mas voltando lá então, esteja sempre atento à voz do Espírito Santo sobre sua vida, pois ele é quem nos capacita na realização da obra de Deus. Pois o chamado de Cristo já foi dado, e cabe a nós a realização da obra dele aqui na terra. Então Jesus já nos chamou. Se nós estamos aqui na igreja é porque ele nos chamou. Se nós estamos fazendo a obra dele é porque ele quer que nós fizemos. Jesus não tarda em chegar. O noivo não vai tardar em buscar a igreja, a sua noiva adornada que somos nós. Ele não vai tardar. Então nós temos que fazer a obra dele. Nós temos que continuar a obra de Jesus Cristo. Para quem quer continuar, lá em Mateus, capítulo 28, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Capítulo 28,
versículo 18 ao 20. 18 ao 20. A grande comissão, diz, né, o cabeçalho, né? Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele falando para os apóstolos dele, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus está dizendo que Ele está com a gente todos os dias, até a consumação do século, ou até a vinda dEle, ou até quando Ele vai acabar com Satanás e as potestades que vão se levantar, biblicamente, acontece tudo o que está lá. Isso não é história, isso é fato. Já aconteceu no passado, vai acontecer no presente. Jesus é hoje, é amanhã e sempre será, ontem, hoje e amanhã. Só Ele sabe se a gente vai ou não vai levantar no dia de amanhã. Nós podemos até sair daqui e parar de respirar, ou aqui mesmo isso acontecer. Então, até na consumação dos séculos, cada um de nós tem o seu lado de fraqueza, e cada um Deus usa como lhe apraz. Nós temos a nossa fraqueza, mas Deus usa a gente da maneira que Ele quer, do jeito que é mais favorável para Deus. Ele usa cada um de nós. Não faça da sua fraqueza sua arma para manipulação. Ó, escuta bem, ó. Não faça da sua fraqueza a arma para manipulação ou conquistas desonestas. Não deixe que seus medos se tornem empecilhos para a realização da obra de Deus em sua vida. Ele conhece você e te ama como é. Não cometa os mesmos erros, pois um dia Deus irá deixar de perdoar. Ele está dizendo aí para não deixar a nossa fraqueza, que nem eu falei antes, né? Se dá bem em cima do outro, manipulação. Tem gente que chora e não precisa, mas ele chora porque quer. Ele chora para que o outro venha ter pena dele e venha ajudar. Tem gente que pode muito bem trabalhar, mas vive correndo no INSS para se encostar. Tem gente que tem condição de estar trabalhando e está tirando o lugar de alguém que não tem condição de trabalhar. Então a gente não pode deixar essas fraquezas, que são armas para o diabo, tá? A atingir a gente. Porque o diabo só espera um vacilo nosso para estar nos levando para ele, para o inferno. O diabo não está no inferno nesse momento não, minha gente. O diabo está ao derredor, bramando como um leão, para dragar cada um de nós se a gente assim falhar. E ele faz isso. Ele coloca a gente contra Deus quase todos os dias. Aqueles que deixam, é claro, né? Não vou dizer todo mundo, mas tem gente que se deixa ser colocado contra Deus todos os dias. E um dia vai acontecer de tanto a gente falhar, fazer as mesmas coisas erradas, como eu falei, Deus não ouvir mais a gente. E Ele vai deixar de fazer isso. Porque a própria palavra Ele diz,
no Antigo Testamento, ele deixou de ouvir aquele povo de Jeremias, que nem que Moisés ou Samuel, que são meus amigos, e tem uma parte que ele fala até dos três, né? Viesse me pedir, eu ainda não escutaria. Então ele fala, Moisés e Samuel, que eram os mais próximos dele, de Deus, naquele tempo que era só Deus e eles, né? Hoje nós temos a intercessão de Jesus, que para nós torna-se um pouco mais, como eu posso dizer, difícil hoje, né? Porque hoje o pecado vem só de olhar, antes tinha que praticar. Hoje o pecado vem só de pensar, antes tinha que ter o ato. Então tem o pecado consciente e o não consciente. Vamos deixar todos os pecados de lado, tentar um foco só, tentar uma meta, alcançar aquilo que é de mais precioso em nossas vidas, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o que é de mais precioso na vida de cada um. Acredito eu que não estou falando nenhuma besteira nesse momento. Quem está aqui veio por Jesus, senão não ia estar aqui. Se o povo que está aqui dentro, o pouco do povo que está aqui dentro veio por causa de Jesus, senão não ia estar aqui. Eu acredito nessas palavras que eu estou dizendo. Porque só entra para buscar Jesus quem quer Jesus. E se alguém sai da igreja por outra pessoa, é porque não entrou por causa de Jesus. Então nós temos que saber que não é o pastor, não é o auxiliar, não é o obreiro, não é um membro que faz a pessoa sair de dentro da igreja, né? A gente pode dizer que na maioria das vezes é Deus, ou a pessoa mesmo por renegar Deus. Ela pode, como é que diz ali em Jonas, ela pode se afastar de Deus por um tempo, e depois Deus alcança, se for para alcançar. Se não, vaso de desonra e vaso de honra. Os de honra vão permanecer. Os de desonra, infelizmente, vão padecer. Gente, a palavra que eu tinha para passar para vocês era essa. Eu espero que não tenha enchido só linguiça, né? Mas espero que ela tenha sido boa e que ela venha de bom proveito, não só para vocês que estão aqui, como para o povo que vai ver o vídeo, acredito eu que vai ver na internet, vai ver nas redes sociais. E espero quem estava pela primeira vez, que eu estou vendo uma pessoa pela primeira vez aqui, eu acho que ela tem o esposo dela que está ali fora, né? Não, eu vi um senhor lá. Não? Mas vamos lá, tem uma pessoa que está a primeira vez aqui, que Deus venha abençoar ela bastante e que ela possa estar levando essa palavra para a família dela. Então, em nome de Jesus Cristo, eu peço para vocês que fiquem de pé e dê uma salva de palmas para ele, porque ele merece.